Olá, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Carolina Cândido, eu sou tradutora literária e aqui no meu canal, assim como nas minhas outras redes no Instagram, TikTok, eu falo bastante sobre trabalhar com tradução, né? Como funciona o trabalho de um tradutor, os bastidores do trabalho de um tradutor, como que começa nessa área e tudo mais. E uma dúvida que surge assim com uma certa frequência é como as editoras encontram tradutores, como as editoras encontram colaboradores de forma geral, porque embora muitas vezes eu traga o foco para os tradutores, porque é a área que eu trabalho, também muitas das dicas que eu dou, se elas podem ser direcionadas a revisores, elas podem ser direcionadas a preparadores, elas podem ser direcionadas a diagramadores, colaboradores no geral que querem trabalhar com uma editora. Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho de como um colaborador pode chegar até uma editora, né? Como você pode mostrar um pouquinho o seu trabalho e também como que as editoras chegam nesses colaboradores, o que elas procuram num colaborador e tudo mais. Vamos falar um pouquinho primeiro do ponto de vista do colaborador, né? Da pessoa que quer trabalhar com uma editora. Como que você chega até uma editora? Como que se faz para trabalhar com uma editora? Para você trabalhar com uma editora, é importante, para você, na verdade, assim, antes de mais nada, a gente precisa analisar o mercado editorial. A gente precisa falar do mercado editorial. Ainda que a gente tenha aquela ideia incrível de que, meu Deus, o mercado editorial é lindo, maravilhoso, porque trabalhar com livros é um sonho, a gente precisa lembrar que trabalhar com livros qual é a primeira palavra? É um trabalho. Então, é um mercado de trabalho, como qualquer outro mercado de trabalho. Então, ele tem mais ou menos o funcionamento de qualquer mercado de trabalho. Para você chegar até uma vaga, para você chegar até uma possibilidade de trabalho, você precisa que as pessoas saibam quem você é e o que você faz. Você precisa ter um currículo, você precisa de todos esses refinamentos, né? Então, falando do ponto de vista de um tradutor, de um revisor, geralmente são trabalhos mais freelancer. Digamos ali que você tem a formação, você fez um bacharel ou algum curso de especialização em tradução, você tem aquela expertise acadêmica de como trabalhar com tradução. Então, você quer chegar numa editora. O que você precisa fazer? Antes de mais nada, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, né? No caso do tradutor, que é um trabalho freelancer, é importante o tradutor se apresentar para as empresas, lembrando que uma editora é uma empresa, você como tradutor trabalhando freelancer também é uma empresa, então é uma empresa prestando trabalho para outra empresa, apresentar o seu trabalho, se disponibilizar para fazer testes de tradução e tudo mais. E aí entra a primeira questão que é importante a gente ressaltar. Muitas pessoas, quando elas querem entrar em contato com editoras, elas entram naquele e-mail genérico, sabe? contato@editora.com.br. E as chances de você receber uma resposta são bem diminutas, porque aquele e-mail não direciona para nenhuma área em específico. Quando a gente está falando de mercado editorial, quando a gente está falando de uma editora, a gente está falando de uma empresa com vários setores. A gente tem o setor editorial, a gente tem o setor de marketing, a gente tem RH, a gente tem o financeiro. Não adianta eu entrar em contato com um e-mail genérico que não vai direcionar para lugar nenhum, tendo tantos setores. Eu preciso entrar em contato com o setor responsável pela área que eu quero trabalhar, no caso, o setor editorial. Só que, de novo, aí é mais uma coisa. Quando você pensa numa editora, geralmente quando as pessoas começam a trabalhar lá, elas têm aquele e-mail personalizado. Quando eu começar a trabalhar na editora Carolina Cândido, eu vou ter o meu e-mail personalizado. carol@editora.carolinacândido.com.br, que é o meu e-mail de trabalho. É esse o e-mail no qual a gente tem que entrar em contato. E aí é que tá o problema. Como que a gente faz para descobrir esse e-mail? Já tem muitas dicas na internet. Se você digitar How to Find Publishers Emails, você acha uma série de tutoriais a respeito disso. Então, o problema é um pouco encontrar esse e-mail, mas também a forma de se apresentar, né? Você tem que se apresentar mandando uma pequena carta de apresentação, falando o que você faz, se dispondo de novo para fazer testes de tradução e todas essas coisas. Essa é uma das formas de você entrar em contato com uma editora, né? Se apresentando o seu trabalho, o que é chamado de prospecção, e que é uma coisa muito comum quando você está começando no mercado editorial, que as pessoas não te conhecem tão bem. Outra forma de apresentar o seu trabalho é fazendo, por exemplo, o que eu faço, que é criando conteúdo relacionado a essa área, né? Então, você pode, por exemplo, usar o seu Instagram para promover o seu trabalho, para falar dos seus estudos como tradutor e tudo mais, fazendo com que editoras venham até você, conheçam você. E
Uma rede que as pessoas costumam negligenciar bastante, mas que é eficiente para isso, é o LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma rede direcionada para trabalho. Então, se você quer mostrar um pouquinho do seu trabalho, se você quer mostrar os estudos de tradução, apresentar o seu trabalho para que as pessoas possam chegar até você, o LinkedIn é uma boa forma de fazer isso. Inclusive, tem até uma menina que me segue no Instagram que fez uma oficina que eu fiz uma vez de tradução, que ela me mandou uma mensagem falando que ela seguiu algumas dicas que eu dei na oficina e passou a trabalhar com algumas editoras, inclusive 3 dessas editoras que eu trabalho, que eu adoro trabalhar, que eu coloquei aqui na tela, mas eu cobri o nome das editoras, né? Por causa dos posts que ela estava fazendo no LinkedIn. Apresentar o seu trabalho, para além de criar redes de contatos em eventos, bienais e tudo mais. Então, essas são todas as formas que o colaborador chega na editora. Agora eu quero ir para outra parte, que é o que a editora, como que a editora faz para chegar num colaborador e o que a editora procura no colaborador. Mas antes disso, uma coisa que é muito importante só lembrar rapidinho também, é que eu tô falando de colaboradores que querem trabalhar como freelancer. Mas e se você quer trabalhar numa editora como editor, né? Você quer ser um gerente editorial, você quer ser um gerente de marketing. O que você faz? De novo, a gente vai falar do LinkedIn, porque a maioria das editoras posta vagas no LinkedIn. Existem perfis que você pode seguir, por exemplo, o perfil da Eliana Vagas de Revisão no Instagram, mostra exatamente vagas em editoras. Apesar de não ser vagas de revisão, tem vagas para todo tipo de trabalho. Então ela costuma postar bastante também dessas vagas. Mas as editoras postam no LinkedIn. Por quê? Porque elas são uma empresa e as empresas postam as vagas de trabalho onde? No LinkedIn. Então vale a pena você seguir os perfis dessas editoras no LinkedIn para ter acesso também a essas vagas e também para poder entrar em contato com essas pessoas que trabalham em editoras e às vezes se apresentar, criar essa rede de contatos, que é uma coisa que é muito importante, não só no mercado editorial, mas em qualquer mercado de trabalho. Principalmente quando a gente está falando de trabalhos de freelancer, que a editora vai mandar um livro para você, você vai trabalhar nesse livro durante 2, 3 meses sem ter contato com a editora, basicamente, e depois retornar o livro. Então, é um trabalho muito baseado em confiança. Agora, partindo para o ponto de vista das editoras, o que acontece? O que uma editora vai procurar num colaborador? O primeiro item que eu já falei é ser uma pessoa confiável. Então, você precisa ser uma pessoa que cumpre prazos, você precisa ser uma pessoa que comunica se tem algum problema. Muitas pessoas, quando estão começando a trabalhar nessa área, ficam com medo de, por exemplo, pedir mais prazo ou alguma coisa assim, porque ficam, isso vai ser vai ser mal visto. Muito mais mal visto é você atrasar um trabalho. Então, a comunicação é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma tradução que eu preciso enviar no dia 28 de agosto. E pelo andar da carruagem aqui, eu já estava vendo que talvez não ia dar para ser 28 de agosto. Então, eu mandei um e-mail falando, fulana, a tradução do dia 28, tudo bem se no dia 28 eu fizer uma parcial e eu entregar no dia 10 de setembro a tradução? E ela falou, tudo bem. Se não tiver como, porque eles estão com o cronograma atrasado, alguma coisa assim, eles vão comunicar também. Mas é muito importante você ter essa comunicação, porque tem muitas pessoas ali dependendo desse trabalho, né? Desse trabalho ser enviado para que outras pessoas possam trabalhar também. Então, a confiabilidade é uma coisa muito importante. Outra coisa, obviamente, é a qualidade do trabalho, né? E como você melhora a qualidade do seu trabalho como tradutor. Participando de oficinas, trabalhando bastante, né, fazendo bastante testes. E muitas pessoas às vezes me perguntam, mas eu posso pegar um livro e traduzir para depois publicar? Você não precisa publicar. A sua intenção tem que ser melhorar o seu texto traduzido, para que o seu texto traduzido seja mais natural. Não o foco em publicação. A publicação vai acontecer quando você trabalhar com uma editora e aí eles vão publicar. O seu foco inicial tem que ser melhorar o seu trabalho, o seu texto traduzido, para que quando você faça um teste, para que quando você vai trabalhar com uma editora, você faça um bom trabalho e aí ela vire um cliente fixo. Outra coisa que editoras procuram em tradutores, em colaboradores no geral, é discrição. Porque muitas vezes você está trabalhando com livros que... Muitas vezes não. Todas as vezes você está trabalhando com livros que não foram publicados ainda. E que às vezes não foram nem mesmo anunciados pela equipe de marketing. Então eu não posso chegar aqui e falar, gente, estou trabalhando em livro tal. Porque se eu fizer isso, eu atrapalho toda uma cadeia de marketing, de divulgação desse livro. Então você precisa aprender a não ser boca de sacola. Você precisa aprender a fazer silêncio, né? E aí,
onde que as editoras vão procurar esses colaboradores? De novo, LinkedIn, Instagram, Twitter, porque a gente precisa lembrar que as pessoas que trabalham em editoras, elas também são pessoas que estão nessas redes, às vezes elas estão lá fuçando, e aí elas encontram um colaborador postando alguma coisa que acha interessante, aí vai fazer um teste ou alguma coisa assim. Porque aí entra um ponto porque aí entra uma questão muito interessante, muito importante que a gente tem que discutir, que é as editoras querem bastante colaboradores, né? A gente tem essa impressão de que não, elas querem trabalhar com umas pessoas fixas, mas uma pessoa só, 10 pessoas só, não podem traduzir toda a demanda, toda a miríade de livros que é publicada no Brasil. Então, as editoras querem mais colaboradores. Só que muitas vezes as editoras não têm tempo de procurar esses colaboradores. Então, se esses colaboradores vão até a editora, fica muito mais fácil, né? Se elas conseguem encontrar por meio de redes sociais, que é uma das formas que eles mais têm encontrado ultimamente, se ela chega no e-mail com uma apresentação, se ela chega por meio de uma indicação, é muito mais viável dessa editora trabalhar com essa pessoa. Eu mesma, por exemplo, já indiquei amigas minhas tradutoras para várias editoras. Mas então, como que você vai criar, né, essa rede de contatos? De novo, por meio de redes sociais, por meio de eventos, por meio de cursos que você faz, porque você conversa com as pessoas. E aí você pode, a partir disso, essas pessoas podem te apresentar e você também pode apresentar essas pessoas. Tem contatos que eu criei no mercado de trabalho, por exemplo, no mercado editorial, que vieram por meio de pessoas que eu conheci quando eu estava na faculdade, mas eu passei anos e anos e anos e anos sem trabalhar como tradutora nem nada, porque essas pessoas simplesmente às vezes não sabiam que eu estava trabalhando com tradução, que eu estava estudando tradução, que eu estava me aprimorando, que eu estava fazendo o meu mestrado em tradução. Quando eu comecei a falar mais disso, quando eu comecei a fazer propaganda disso, vieram também essas outras oportunidades que às vezes eu nem pedi direito. Essa pessoa sabia que eu trabalhava com tradução, já trabalhou comigo em outra coisa, foi e me indicou. Então, aqui o que você está fazendo é abrir o seu leque de possibilidades, né? De formas de trabalhar com uma editora. E isso tudo entra também em conhecer quem são as pessoas que trabalham, né, por trás desses livros. É muito interessante, é muito importante. E essa informação tá em qualquer livro que você lê. Você pega aqui, por exemplo, esse aqui é do português de Portugal, mas no Brasil é a mesma coisa. Se eu pegar aqui esse livro do Murdoco que eu tenho, eu vou vir aqui e tem todos os nomes de quem traduziu, de quem revisou, de quem escreveu, do editor responsável, de todas essas coisas. E esses nomes são de pessoas, pessoas que eu posso encontrar nas redes, pessoas que eu posso acompanhar o trabalho, pessoas que eu posso criar uma forma de contato também. E por que eu acho importante falar tudo isso? Porque muitas vezes as pessoas têm a impressão de que eu sou uma pessoa mais retraída, mais tímida, eu também sou, tá? Não, pode não parecer porque eu crio conteúdo, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas sou uma pessoa mais retraída, então eu não. Eu quero trabalhar com livros porque aí eu não preciso falar com ninguém. De fato, eu passo dias aqui sem falar com ninguém, falando só com meu marido, falando só por e-mail com as pessoas. Mas você precisa ter esse contato de alguma forma com as pessoas, porque são essas pessoas que vão te passar trabalho, são essas pessoas que vão te contratar, são essas pessoas que vão contratar a sua empresa. Então não dá pra você se isolar completamente e ficar esperando que as pessoas cheguem até você de alguma forma, simplesmente porque você é bom no que você faz, né? Infelizmente não é assim que funciona. Você precisa ser bom e você precisa que as pessoas saibam que você é bom. Importante a gente pensar em tudo isso e tirar um pouco o mercado editorial dessa coisa que a gente coloca de, é perfeito porque é trabalhar com livros e encarar também essa parte, caso você queira trabalhar no mercado editorial, como um trabalho, porque é um trabalho. E acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Semana que vem deve sair o vlogzinho de 4 dias comigo, que eu tô falando um pouquinho das traduções que eu tô fazendo e tudo mais, para poder acompanhar. E se você tiver sugestões de vídeo, deixa aqui embaixo, comenta que vocês querem saber, tiver qualquer dúvida também, pode deixar aqui. E um beijo!